Olá, pessoal, tudo bem? Como prometido, nesse vídeo aqui eu vou começar a falar alguns padrões do metamodelo. Se for possível, eu já gravo hoje mais um vídeo sobre metamodelo. E como eu falei no vídeo passado, a gente tem toda aquela questão da estrutura profunda, da estrutura superficial, né? O que eu penso, o que eu vejo. Se você não viu o vídeo passado, recomendo que você veja ele antes de ver esse vídeo aqui. Então, vamos ao metamodelo. A nossa fala, a nossa comunicação, ela conecta uma estrutura profunda a uma estrutura superficial, que é as minhas palavras, os meus gestos e tudo mais, né? A estrutura superficial. Então, a minha comunicação, seja ela verbal ou não verbal, conecta o que eu estou pensando. A questão é que, às vezes, eu falo algumas coisas de uma forma que não vai ajudar as outras pessoas a entenderem o que eu estou dizendo, ou então eu mesmo não estou muito organizado com aquela informação, daí eu expresso aquilo de alguma maneira, mas eu não parei para pensar sobre aquilo, e o metamodelo pode me ajudar. Inclusive, inicialmente, o metamodelo quase se tornou uma ferramenta terapêutica por si só, porque Stephen Paul Adler, né, um dos maiores hipnoterapeutas aí, vivos da história, né, atualmente, é um hipnoterapeuta da linha ericksoniana, aí bem conhecido, gosto bastante dele. Ele fala o seguinte, que praticamente um processo que tem uma finalidade terapêutica, o que ele faz? O que ele faz? Ele amplia o conhecimento, a noção da pessoa na mente daquela pessoa. Então, quando a pessoa tem uma situação que está gerando um desconforto, uma raiva, um medo, alguma coisa, significa que ela está vendo aquilo de uma forma meio limitada, e o metamodelo ajuda a expandir isso também. Então, vamos lá. Eu vou falar as perguntas aqui do metamodelo, vou falar alguns nomes, mas vocês não precisam decorar alguns nomes. Mas, assim, ele não é só para fazer perguntas. Você pode usar essas perguntas internamente também para verificar se o que você está falando está sendo preciso, né? Se está de uma forma que seja entendível pelas pessoas. O primeiro padrão que eu vou falar de metamodelo, então, em alguns materiais a gente acha como índice referencial não especificado, índice referencial não específico, ou ausência de índice referencial, mas a questão toda a referência eu não estou entendendo qual é. Eu estou falando de alguém ou de alguma coisa sem dar nome aos bois, vamos dizer assim. Então, aquela pessoa que chega e fala assim, estão falando que você não fez tal coisa. Tem muita coisa que precisa ser feita aqui. As coisas não estão sendo fáceis atualmente. A pessoa começa a falar de uma maneira generalizada e tal, e você não sabe do que ela está falando. Então, numa comunicação dessa, ou a referência, que a gente chama de índice referencial, não tá especificado. Às vezes a pessoa fala, eu não estou sozinho nessa opinião. Então, só que ela não especifica quem está com ela. Então, a pergunta é bem simples. Quem ou o que, especificamente? Ou de quem ou do que você está falando, né? As coisas estão difíceis, né? Se vê, olha, tem tanta gente aí. Aí você fala, que coisas, que pessoas, né? Que gente são essas? Quem ou o que, especificamente? Então, quando a gente pergunta isso, a gente faz, né, a pessoa ir lá na estrutura profunda dela, buscar de quem ela está falando, e ela mesma já organiza aquela informação também, porque às vezes ela estava achando que era, sabe, era óbvio, era todo mundo e tal, e a hora que você pergunta, ela fala, na verdade, quem me falou isso são duas pessoas. Mas inicialmente ela fala como se a empresa inteira ou a família inteira estivesse falando, estão falando isso. Aí parece que é todo mundo que está falando. Aí você pergunta quem, na verdade, ela mesma cai no real. Não, é verdade, são aquelas pessoas ali. Então, o primeiro padrão é esse, falta de índice não especificado. Segundo padrão que eu quero falar é o verbo inespecífico. Então, esse padrão é bem interessante porque praticamente todo verbo, ele deveria ter um complemento. Então, se alguém fez uma determinada ação, eu preciso saber como que aquela determinada ação... Se alguém se estressou, por exemplo, eu quero saber como que a pessoa se estressou.
Se alguém correu, eu quero saber quem correu, né? Aonde, para onde, de que forma aquela pessoa correu. Então, quando a pessoa fala um verbo, quase sempre cabe a pergunta como ou de que forma especificamente. Então, alguém, quando a gente fala, por exemplo, assim, as pessoas têm se irritado muito. Então, tem lá, né, as pessoas, que pessoas, e tem se irritado, é um verbo inespecífico. Como que as pessoas têm se irritado? E vocês vão ver que cabe outras perguntinhas nessa frase que eu falei, que eu vou falar futuramente. Então, a pessoa falou um verbo, a gente pergunta como. Ah, a pessoa quebrou a janela. Como a pessoa quebrou a janela? Então, verbo inespecífico, como. Índice referencial, quem ou o que. E a gente coloca o especificamente na pergunta, que isso remete, né? Você não é obrigado a usar essa palavra especificamente, mas isso remete a uma coisa mais precisa, uma necessidade de ser específico. Então, às vezes você pergunta quem? A pessoa, as pessoas. Né? Quem? Não, estão falando aí. Mas para quem especificamente? Parece que a coisa fica mais séria, sabe? Quando você usa isso. Então, não precisa sempre usar, né? Se vai ficar muito formal na sua fala, mas se você vê que a pessoa não está respondendo direito, você fala, né? De que forma especificamente a pessoa quebrou a janela? E, já aproveitando, né, essa questão da janela, tem um outro padrão de metamodelo que é interessante, que é a omissão simples. Então, praticamente, o verbo, ele não é só a forma de conjugar o verbo. Tem alguém fazendo alguma coisa para alguém, por exemplo. Se eu falo, esse celular foi comprado. Então, esse verbo, ele exige algumas informações. Primeiro, alguém comprou, alguém vendeu, alguma coisa foi comprada ou vendida por algum preço. E se a gente for mais longe ainda, forma de pagamento, em que lugar essa operação ocorreu e tudo mais. Mas basicamente, para um objeto ser comprado, alguém tem que comprar, alguém tem que vender, tem que ser algum preço e tem que ser um objeto. Só que se você fala o objeto foi vendido, eu só estou falando qual foi o objeto, não estou falando quem comprou, quem vendeu. Então, caberiam algumas perguntinhas aqui, por exemplo, para quem poderia caber um de que forma, quando eu falo assim também, por exemplo, estão falando por aí, você pode perguntar, estão falando para quem? Porque para falar também precisa, né, de um complemento. Poderia carregar aí uma pergunta com o que, então, com o que, ou com quem, alguns complementos assim. Então, você vai fazer uma pergunta buscando essas informações. Se a frase, alguém falou, então significa que alguém falou alguma coisa para alguém. E aí, né, em segundo plano, em algum lugar, em algum tempo, né, o quando, o onde caberiam aqui também. Então, uma omissão simples, ela linguisticamente, ela falta algumas informações. Mas o que a nossa mente faz? Ela completa. Então, você fala assim, o celular foi vendido. A gente entende isso porque está numa gramática correta e pensa que a gente sabe informações suficientes sobre aquilo. E, às vezes, alguém fala assim, o preço desse celular está caro. Aí já entra num outro tipo de omissão, que é a omissão comparativa. Ela faz uma comparação. Só que para uma comparação acontecer, eu preciso comparar alguma coisa com outra coisa através de algum critério. Então, se eu falo, por exemplo, o celular está caro, ou essa sala é grande, ou aquela pessoa é pouco inteligente, é estúpida, eu quero ser melhor, eu quero ser mais magro. As pessoas às vezes formulam um objetivo que é eu quero ser mais magro, mas mais comparado com o quê? A pergunta das comparações simples, né, das omissões comparativas, desculpa, são comparado com o quê? E qual foi o critério? Porque às vezes a pessoa chega e fala assim, bom, esse celular aqui é melhor que esse. Então eu tenho o item que foi comparado e o outro item que foi comparado.
E o resultado é, um deles é superior. Mas o que foi comparado? Então, também cabe a pergunta, quando a gente fala de omissões comparativas, a pergunta em relação a quê? Então, omissão comparativa, comparado com qual ou com que, e em relação a quê? Tá, esse celular é melhor que esse, em relação a quê? Aí a pessoa fala, bom, esse daqui é mais rápido. Ah, então em relação à velocidade do celular, né, o critério que você está usando para se basear é a velocidade. O critério é a velocidade. Então, pode ser que na memória o outro seja melhor. Então, tudo isso carrega uma série de questões aí que a gente fala e nem percebe, nem se dá conta. Então, eu vou fazer uma revisão rápida dos padrões que eu falei nesse vídeo. Falei 4. O índice não especificado, quem ou o que, especificamente. O verbo inespecificado, como, de que forma, especificamente, né? Como isso está sendo feito, como que a janela foi quebrada. A omissão simples, que é com o que, ou para que, com quem, lembrando daquela regrinha, né? Se alguém comprou, significa que alguém comprou alguma coisa de alguém por um preço. Se a janela foi quebrada, então alguém quebrou a janela. Então, o que foi quebrado? Alguém quebrou alguma coisa com um objeto de alguma forma. Então, olha a quantidade de informações que eu posso receber, né? E, na verdade, são a quantidade de perguntas que eu poderia fazer. Então, vamos lá. Eu estou na omissão simples e a omissão comparativa, comparado com o que especificamente e em relação a que especificamente. Para esse vídeo, eu vou ficar nesses 4 padrões aqui. Então, eu vou gravar outros vídeos com outros padrões e minha sugestão agora, comece a perceber nas comunicações das pessoas e tudo mais, em que momentos acontecem essas violações linguísticas. O nome que a gente dá para quando alguém fala assim, as pessoas fizeram isso, é uma violação linguística. A frase, gramaticamente falando, está correta, porém, linguisticamente, ela está incompleta, ou ela está omissa, ou ela está genérica, ou ela está distorcida. Então, são essas informações que a gente quer buscar um filtro para quando alguém falar, né, quando alguém se comunicar com a gente ter como saber que tipo de informação está estranha ali, como que a gente pode entender aquilo melhor. Então a pessoa chega e fala assim, eu me irritei. Com o que você se irritou? Ou então, de que forma você se irritou? Né? Basicamente fala, tadinho, né? Às vezes as pessoas acabam respondendo sem nem saber o que a outra falou. Então, o metamodelo é uma das ferramentas que eu mais gosto, que eu estudei mais tempo na PNL e nos próximos vídeos eu vou falar outros padrões. Então, valeu aí por assistirem. Até a próxima.